O pastor vai me ajudar aqui. Opa, agora foi. Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja conosco nessa manhã. Amém? Irmãos, eu vou só beber um pouquinho de água, porque nós tivemos uma conferência da juventude de quarta a sábado. Hoje eu saí da igreja, hoje, domingo, às 4 horas da manhã. E essa é a primeira vez que eu estou bebendo água no dia. Os irmãos não façam isso. Queria agradecer o pastor Selmi pelo convite, Léo, Noemi, amigos queridos já desde 2019, se não me falha a memória, se não 2020, que eles estavam lá conosco na liderança dos adolescentes, um pouquinho antes ainda, então 2018, 2017. E aí, esse tempo todo, eles aqui servindo aqui na Igreja Batista Missionária Maracanã. Irmãos, eu vim também acompanhado de 3 jovens lá da nossa igreja. Como eu falei, nós tivemos uma conferência tão abençoada agora nos últimos dias, um tempo tão maravilhoso, onde Deus falou tanto ao nosso coração. E está aqui conosco o Sávio. Eu pedi para eles se colocarem de pé. O Sávio, a Rebeca, o Isaac. Eles vieram comigo. Eu falei, vocês querem ir comigo numa outra igreja? Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pelo carinho. Podem se sentar. Queria agradecer mais uma vez também à igreja, porque se a gente está voltando para uma igreja para pregar novamente, é porque não falamos nenhuma besteira na primeira vez, né? Diz o nosso pastor que quando retorna é porque é para corrigir o que falou da primeira vez. Mas queria convidar os irmãos a nós abrirmos a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Queria meditar com os irmãos no tema desse mês da juventude, né? Tema Somos Um, como foi falado ali, Deus tem me dado essa possibilidade, essa graça de poder servir também na nossa juventude batista brasileira e também como na Carioca, através na criação de conteúdos, capacitação de líderes, ensino, algo que arde em meu coração essa área. E aí eu queria meditar com os irmãos sobre o tema de hoje, o poder da unidade. Estamos num tema do mês onde estamos falando, tanto na convenção, quanto na JBB, como em muitas outras igrejas, esse tempo de unidade, o tempo de nós sermos um. O tema Somos Um. Atos 2, 42, vai dizer a palavra do Senhor o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Vou pedir agora para que a igreja leia em voz alta esse verso no 3. 1, 2, 3. Que Deus abençoe sua palavra em nossos corações. Amém, meus irmãos? Irmãos, pensando a respeito desse tema, Somos Um, eu queria voltar um pouquinho nos acontecimentos do livro de Atos, quando Jesus está fazendo o seu último momento de oração, onde ele ora por si, em João 17, também encontrar nos outros evangelhos, que é o momento onde Jesus faz a oração no Getsemane. Ele ora por ele, pelos apóstolos, mas também ele ora por quem? Por todos nós. E em João 17, 21, Jesus usa uma expressão, quando ele está falando com o Pai, para que nós sejamos um. E há uma diferença, meus irmãos, entre unidade e uniformidade. Uniformidade, meus irmãos, é se todos nós andássemos iguais, usássemos a mesma roupa, aí vem o uniforme da época da escola, andássemos iguais, vestíssemos da mesma maneira, falássemos com o mesmo sotaque, da mesma forma, com as mesmas palavras, só que o Senhor não quer isso de nós. Deus quer que nós vivamos em unidade. É uma união de partes para formar um todo. Por exemplo, nós estamos aqui no bairro do Maracanã, próximo do estádio do Maracanã. E aí, para os irmãos verem como há uma diversidade, eu só quero que você levante a sua mão quando eu falar o nome de um time, mas o irmão não precisa se alegrar muito, não. O irmão só precisa levantar a sua mão. Mas vamos ver aqui como há uma diversidade na nossa igreja, mas também há uma unidade no propósito. Por exemplo, quem aqui torce, simpatiza pelo time do Vasco? Levanta a mão. Uma grande quantidade. Botafogo, Fluminense e Flamengo. A maioria, como sempre, né, meus irmãos? Mas foi a primeira vez na igreja que eu faço essa brincadeira e ninguém faz uhul.
Meus irmãos, quando chega na parte do Flamengo, o pessoal, uhul! Falei, meu Deus, eu não pedi para fazer uhul, só pedi para levantar o braço. E os irmãos atenderam. Então, olha quantos times, olha quantas pessoas torcem para times diferentes, mas nós temos o mesmo propósito quando estamos aqui na igreja, que é servir ao Senhor, é adorar o nome de Jesus, é glorificar o Senhor, pregar o Evangelho, só que nós podemos pensar diferentes a respeito do time. Enquanto nós estávamos vindo, o Uber que nos trouxe, que era cunhado de um amigo meu que visitou a nossa igreja ontem, que é seminarista, ou já terminou o seminário, lá da PIB de Vigário Geral. Olha como é que esse mundo é pequeno. E também conhece o avô do Isaac. O avô do Isaac é o pastor Nivaldino, da CIB de Irajá. Então, a gente estava tudo conectado no carro. Aí eu virei para o rapaz e falei assim, olha, agora você só tem uma saída. Você é de alguma igreja? Ele, não, pastor, sou sim, eu sou da Assembleia de Deus. Eu falei, tá, porque senão você ia sair dessa corrida aqui tomando uma decisão, porque tem 4 pessoas crentes. Você conhece o avô dele, não teria escapatória. E ele falou, eu sou vascaíno, pastor, eu torço para o maior do Rio. Há controvérsias. Mas ele disse, eu torço para o maior do Rio. Mas uma coisa nos unia, que era o quê? Cristo Jesus. Da mesma forma, meus irmãos, quando Jesus orou lá no Getsêmani, ele orou para que nós fôssemos um. Pedro era de um jeito, Mateus, o Levi, era de outro jeito, Simão, o Zelote, de outro. E aí por aí vai, Tomé, cada um tinha o seu jeito, cada um tinha a sua personalidade, mas nós temos que ter algo, na verdade, que nos une. Então, independente das nossas diferenças, o mais importante é aquilo que nos une. E aí, depois que Jesus ora, nós sabemos que ele é morto na cruz, porque Jesus se entrega. Não foi o Império Romano, não foram os judeus que mataram Jesus. Jesus se entregou na cruz por nós. Ele morreu pelos nossos pecados. Jesus ressuscita no 3º dia, e aí ele começa a ter alguns encontros com os discípulos. Primeiro, ele aparece para as mulheres no túmulo. Depois ele fala, digam para os discípulos me encontrarem lá na Galileia. Eles vão, se encontram na Galileia. Tem um momento que Jesus, no Evangelho de João, se encontra com 10. Judas já havia falecido, ele tinha tirado a própria vida, mas faltou um. Quem é que faltou? Tomé, o dídimo. E aí Tomé, que a palavra dídimo significa gêmeo, então provavelmente ele era irmão gêmeo, mas a gente não sabe desse irmão gêmeo, só sabemos de Tomé porque era um dos 12, não estava presente. Jesus aparece novamente quando há os 11 reunidos. O tempo passa, nós entramos no livro de Atos. E é interessante que Jesus então fala, olha, eu vou ascender aos céus. Eu voltarei para a casa de meu pai, porque eu vou preparar as moradas para receber e voltarei para buscar. Mas enquanto eu estiver lá, Jesus havia falado para nós em João 14, 15 e explicitamente no 16 também, que ele haveria de mandar quem? A 3ª pessoa da Trindade, que é o Santo Espírito de Deus. Então ele fala, olha, estejam reunidos em Jerusalém até que venha sobre vocês o Espírito Santo de Deus, para que a promessa se cumpra. E aí, meus irmãos, os discípulos então veem Jesus ascendendo aos céus. Um anjo aparece e fala o seguinte, olha, da mesma forma que vocês viram Jesus subindo, ele descerá. E ali começa, meus irmãos, a saga dos discípulos de quê? Orar, esperando a promessa se cumprir. Passou-se já 40 dias depois da ressurreição de Jesus, morte e ressurreição. Os discípulos se reúnem, 120. Primeiro dia, nada. Segundo dia, nada. Terceiro, quarto, 5, uma semana e nada. 8 dias, nada. 9 dias, nada. Eu fico imaginando, meus irmãos, aqueles irmãos se reunindo todo dia para orar e nada acontecendo. Até que chegou o 10º dia. E aí, meus irmãos, uma coisa que a gente vê engraçada é que o Atos 2 tem como vai falar aqui o dia de Pentecostes. E aí tem gente que fala, crente fulano de tal é pentecostal. Meus irmãos, todos nós somos pentecostais porque o Espírito Santo desceu no Pentecostes. E o que é o Pentecostes? É uma festa que é comemorada desde o Antigo Testamento, 50 dias depois da Páscoa. Como você pode ver em Deuteronômio, ela é chamada de festa das semanas. No Êxodo, festa da colheita. Em Números, festa das primícias. Mas ela tem o mesmo princípio de comemorar depois de 50 dias depois da Páscoa. E olha como é que Deus, o Senhor, ele planeja as coisas. Meus irmãos, aquele dia daquela festa, como nós já sabemos da história de Atos 2, pessoas de diversos lugares do mundo estavam ali em Jerusalém.
Então, Jesus falou o que em Atos 1:8? Que o Espírito Santo desceria sobre nós e seríamos testemunhas aonde? Jerusalém, Judéia, Samaria, mas até onde? Meus irmãos, para chegar aos confins da terra, tem que alcançar esse povo. Obrigado, pessoal da mídia, que colocou o texto aqui para nós. Até os confins. Então, olha o que o Senhor faz. Ele age de uma forma tão planejada, de uma forma tão maravilhosa, que no dia dessa festa, pessoas de diversos lugares que falavam diversos idiomas se reúnem nesse lugar, nessa festa, nesse momento. E então o Espírito Santo desce de uma forma o quê? Visível. Meus irmãos, a Bíblia, ela mostra para nós, de forma pedagógica, aquilo que o Senhor está fazendo com o seu povo. Por exemplo, hoje, meus irmãos, há uma nuvem literal nós nos cobrindo durante o dia? Não. De noite, quando você anda na rua, há uma coluna de fogo te protegendo? Não. Mas você sabe que Deus está presente, não sabe? Mas na época do Êxodo, o que Deus, a Bíblia relata em Êxodo? Que de manhã havia uma nuvem que cobria, que era o quê? A presença do Senhor. E à noite a coluna de fogo para aquecer e para iluminar. Por quê? Deus estava mostrando para um povo que há 440 anos estava escravizado, que eles poderiam ver e saber que Deus era presente. Então, o Antigo Testamento, de forma ensinável, de forma pedagógica, vai nos mostrando Deus agindo de formas, às vezes, visíveis, para que o povo pudesse entender. Nesse momento de Atos 2, no início do capítulo, nós podemos ver, e eles viram de forma visível, a descida do Santo Espírito. A Bíblia relata que veio um vento impetuoso, como um som de um vento impetuoso, e aí veio como se fosse línguas de fogo. O que é língua de fogo? É uma língua de fogo? Não é uma língua de fogo. É como se fosse, meus irmãos, quem aqui já acampou, ou já foi para um lugar onde tinha lareira, e aí você liga não, né? Liga é elétrico. Você faz ali a lenha, acende ali, junta tudo, acende ali o fogo, e você vai vendo aquela crepitação assim, sobre as chamas. Quem já viu isso? Já ficou reparando nisso? Meus irmãos, aquilo ali é o que chama de labareda, chama de língua de fogo. Então aquilo é como se repousasse de forma visível sobre os discípulos. Então, meus irmãos, a promessa do Santo Espírito de Deus desce de forma visível para que os discípulos não tivessem dúvida sobre aquilo que Deus estava fazendo. Pastor, o que isso tem a ver? Meus irmãos, depois que o Santo Espírito de Deus desce, eles começam a clamar, a orar, a se regozijar, de tal forma que o povo acha que está todo mundo bêbado. E aí Pedro se levanta e prega. Meus irmãos, nós temos acesso ao esboço de Pedro. O esboço de Pedro é simples, não é verdade? É simples. Mas quantas pessoas aproximadamente se converteram? Os irmãos lembram nessa parte? Eu nunca preguei 3.000 pessoas se converteram num dia. Nunca tive essa experiência. Eu imagino Pedro. Mais para frente, Pedro vai pregar de novo, e se eu não me engano, 5.000 irão se converter. Eu estou passando aqui o olho para ver se eu acho aqui o versículo marcado, quando vai dizer que 5.000 também, quase 5.000 pessoas se convertem em Atos para frente. Meus irmãos, o que faz quase 3.000 pessoas se converterem num sermão de um pescador simples? Claro, aprendeu de Jesus, mas de um pescador simples. É a eloquência de Pedro? Era a oratória de Pedro? Ou era o agir do Espírito Santo de Deus? Era o agir do Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver agora a ação do Santo Espírito de Deus. Mas sabe o que me chama a atenção, meus irmãos? Em todos esses milagres, em um Santo Espírito se cumprir, Pedro pregar e 3.000 pessoas se converterem, 3.000 pessoas serem batizadas, famílias transformadas, vidas transformadas, era a unidade. Porque, meus irmãos, aqueles 120 discípulos reunidos ali, orando, buscando ao Senhor, mostra aquilo que Deus faz através da unidade. Por isso que eu quero meditar sobre o poder da unidade. Porque a unidade atrai a presença de Deus. E a presença de Deus que gera poder em nós. Porque nós não temos capacidade de gerar o poder de Deus, mas Deus gera em nosso coração, em nosso íntimo, o poder dele que nos santifica, que gera testemunho,
que gera o fruto do Espírito, que nos dá os dons para a edificação da igreja, para o avançar da obra. Mas tudo isso, meus irmãos, é obra do Senhor. Nós só precisamos o quê? Permitir. Então eu queria meditar com os irmãos em 3 pontos, o poder da unidade para nós sermos um e como isso é importante e relevante para a nossa vida e para a nossa vida como igreja, reunidos como igreja. Em primeiro lugar, a unidade ela é gerada pela palavra de Deus. O verso 42, o início, vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Meus irmãos, eu acho interessante, porque a palavra doutrina, como nós já sabemos, significa ensino. E eu queria perguntar aos irmãos, coisa que os irmãos já sabem. O ensino dos apóstolos, eles aprenderam de quem? De Cristo Jesus. Então, se eles, durante 3 anos, aprenderam de Jesus, esse ensino aqui, essa doutrina deles, vinha de quem? De Jesus. E nós sabemos que Jesus é a palavra de Deus, o Logos, a palavra revelada. Se Jesus, que é a palavra de Deus revelada para nós, que é a graça de Deus para nós, que é o Filho de Deus, ensinando para os apóstolos e deu-lhes a missão de continuar propagando o Evangelho e ensinando ao novo povo, isso quer dizer, então, que esse ensino aqui dos apóstolos era o ensino da parte do Senhor, era o ensino que vinha de Jesus. Então, meus irmãos, precisamos entender que a unidade, ela é gerada pela palavra de Deus. Os apóstolos não ensinavam coisas da sua cabeça. Eles ensinavam a partir do ensino de Jesus. E é interessante que o texto vai falar que eles perseveravam. Meus irmãos, independente da nossa idade, adolescentes, jovens, adultos, idosos, nós precisamos diariamente perseverar no ensino da palavra de Deus. Diariamente nós precisamos nos apegar à palavra de Deus. Queria compartilhar a história de um amigo meu, que eu não vou citar o nome, mas a Noemi e o Léo conhecem, que ele hoje é reformado da Marinha. Só que há um tempo atrás, ele fez muitas viagens a trabalho e teve um período que, se eu não me engano, ele estava próximo da Índia. E quando ele estava trabalhando neste navio, tinham pessoas de outras nações lá naquela missão, naquela expedição. E tinha um muçulmano. Se eu não me engano, se não me falha a memória, o muçulmano era Mohammed o nome. Não é estereótipo, era o nome do rapaz. Era Mohammed. E aí o meu amigo trabalhava no mesmo setor que ele. E ele teve a ideia, eu vou evangelizar esse cara. E papo vai, papo vem, almoça junto, conversa junto, e vai aproximando, tudo em inglês, né, aquela coisa, vai se aproximando. Entraram no assunto religião. Ele tentando falar de Jesus, até que ele percebeu que o muçulmano estava fazendo o quê? Tentando converter ele ao islamismo. Aí fica um puxando para o islamismo, o outro puxando para o cristianismo. Um falando de Jesus, o outro falando de Maomé. Até que o muçulmano, meus irmãos, fez uma pergunta. Quantas vezes este ano você lê o seu livro sagrado? Meus irmãos, o meu amigo estava por volta de julho ou agosto, se eu não me engano. Nós começamos a leitura anual em Gênesis. Ele estava em Êxodo. E aí o que acontece? Ele estava lá naquela região que era difícil acesso, aquela coisa toda. Acho que não podia levar a Bíblia de papel, se eu não me engano. Mas eu sei que ele estava bem atrasado. E aí, quando o Mohammed perguntou a ele, você já leu o seu livro sagrado quantas vezes esse ano? Ele falou assim, eu ainda não li ele todo esse ano, não. Meus irmãos, o Mohammed fechou a cara para ele e disse o seguinte, o meu filho, de 12 anos, está lendo o Alcorão pela 2ª vez esse ano. Aí falou, meu outro filho, minha filha, não sei o quê. A minha esposa está lendo o Alcorão pela 2ª vez este ano. Eu, que estou aqui nessa missão como você, estou lendo o Alcorão pela 3ª vez este ano. Como que você quer falar sobre o seu Deus se você não lê a palavra dele? Meus irmãos, o meu amigo não sabia onde colocar a cara. Só que aí Deus, o Espírito Santo do Senhor... Os irmãos estão me ouvindo bem alto assim? Tá bom? É porque aqui eu estou achando que está baixo, mas está bom então. E aí, meus irmãos, Deus falou assim no coração dele. Fala para ele, eu te perdoo. Aí ele falou assim, Mohammed, você está certo em dizer que eu estou errado.
eu quero pedir o meu perdão, ao meu Senhor, na sua frente. Quero pedir perdão e reconheço o meu erro e tudo mais. Começou a falar assim. Aí o Mohammed disse, mas como seu Deus vai te perdoar se você não lê a palavra dele? Aí, meus irmãos, o jogo virou, porque o meu amigo apresentou para ele a graça de Deus. Porque isso não tem no islamismo, não. Aí apresentou a graça de Deus, o jogo virou. E o meu amigo, meus irmãos, ele lê muito a Bíblia. Já leu muitas vezes a Bíblia. E aí a gente conversando, eu falei assim, fulano, que bom que você é crente, você conhece a Jesus e você ama a palavra de Deus. Porque se fosse uma outra pessoa numa situação dessa, ia virar islâmica naquele momento. Porque ele ia engolir, ia começar a falar do islamismo, ia começar a falar e a pessoa ia se converter. Meus irmãos, sabe por que eu estou contando essa história? Porque mesmo que ele não estava em dia com a palavra, mas ele era alguém piedoso no ensino da palavra. Ele é piedoso. Nós precisamos, meus irmãos, perseverar. A palavra perseverar é ir contra as nossas dificuldades. Meu irmão, minha irmã, independente da nossa faixa etária, nós temos uma vida, nós temos um dia a dia, nós temos dificuldades para ler a Bíblia todo dia. Isso é fato, isso é chover no molhado. Mas o que eu quero te fortalecer nessa manhã é você saber que a palavra de Deus, ela continua gerando vida no seu coração até os dias de hoje. Porque vai passando os dias, vai passando os anos da fé, nós podemos ter uma percepção de olhar para a Bíblia e pensar assim, a Bíblia, eu já li a Bíblia muitas vezes, eu já sei o que tem. Eu já sei sobre culto, eu já sei sobre a igreja. Mas, meus irmãos, a igreja é um organismo vivo. Ela vai se modernizando, não no sentido da palavra se tornando moderna, no sentido ruim, mas ela vai avançando, ela vai continuando, ela vai progredindo. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que a palavra de Deus, que é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes, como vai dizer em Hebreus 4:12, essa palavra que gera vida em nós, nós precisamos perseverar nela todos os dias. Meus irmãos, todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos o nosso cansaço, mas nós não podemos deixar de amar a palavra de Deus. Nós não podemos deixar de meditar na palavra de Deus. Meu irmão, eu queria que você pensasse, nos dias que você deixa de ler a Bíblia, você fica mais cavalão? Você sabe o que é um cavalão? É ficar dando patada, coice em todo mundo. Meus irmãos, eu lembro que tinha uma época, isso é para mim, isso é algo pessoal, que eu lia a Bíblia à noite. Não, eu gosto de ler a Bíblia à noite porque está tudo calmo. Só que eu fui percebendo na minha realidade que eu estava me estressando mais facilmente. Eu estava ficando sem paciência durante o dia. E às vezes eu dava uma palavra aqui, dava assim um corte, alguma coisa. Eu fui percebendo que eu ficava mais carrancudo durante o dia. Aí eu falei, eu vou mudar minha estratégia. Vou começar a ler a Bíblia no início do meu dia. Aí eu lembro que eu chegava lá onde eu trabalhava, abria a Bíblia meia hora antes, lia ali a Bíblia, orava, pedia a Deus paciência, sabedoria. Eu ia trabalhar, eu ia fazer os meus afazeres. Quando vinha alguma coisa assim para eu me irritar, eu me lembrava do bíblico daquela porção daquele dia. Sabe o que eu estou falando, meus irmãos? Às vezes, nós vamos passando situações da nossa vida que falta, não é conhecimento da palavra, porque a gente conhece a palavra, mas o que falta é convívio com a palavra. Às vezes nós temos conhecimento, mas nós não temos convivência. Tem gente que é muito boa na teoria. Tem gente que sabe explicar muitos problemas do mundo, mas não sabe lidar com pessoas. Tem gente que é muito inteligente, mas tem gente que não tem sabedoria. Tem gente que sabe ganhar dinheiro, mas não sabe ter uma vida organizada financeiramente. Tem gente que sabe ensinar a cuidar das pessoas, mas não liga para o pai e para a mãe. Tem pessoas que ensinam os outros a lidar com as suas emoções, mas não sabem lidar com a sua emoção com um problema. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria. A sabedoria vem através da palavra de Deus. Então nós precisamos todos os dias perseverar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é aquilo que nos abençoa e nos fortalece. Meus irmãos, a unidade ela é gerada pela palavra de Deus. Você quer que a sua família esteja mais unida? Você quer que a sua família deixe alguns lenga-lengas de lado? Comece a falar mais da palavra de Deus. Comece a fazer mais culto no lar. Comece a meditar mais na palavra de Deus. Porque muitas das vezes, meus irmãos, nós temos muito conhecimento da palavra. Nós temos a Bíblia muito marcada, como a minha aqui está
marcada, mas não importa o quanto de versículos estejam marcados na minha Bíblia. O que importa é se o meu coração está marcado pela palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos perseverar na doutrina da palavra de Deus. Perseverar no ensino da palavra de Deus. Um segundo ponto, meus irmãos, o texto vai dizer também para nós perseverarmos na comunhão. Em primeiro lugar, então, a unidade ela é gerada pela palavra. Em segundo lugar, ela é mantida. A unidade ela é mantida pela comunhão. Eu não lembro se da outra vez que eu vim aqui eu dei o exemplo do purê. Se eu dei, eu vou dar de novo. Se eu não dei, é bom que fica pela primeira vez. Porque eu lembro que eu falei sobre questão de igreja, multigeração, se eu não me engano. E aí eu acho que eu não lembro se eu falei sobre purê. Mas, meus irmãos, como é que faz um purê? Cadê as cozinheiras mais abençoadas aqui da igreja? Levantem a mão. As melhores cozinheiras. Ué, não tem uma? Meus irmãos? Que isso? Não tem uma cozinheira boa aqui na igreja, gente? Lá na sua família, minha irmã, você não é a cozinheira boa, não? Só ela? Minha irmã, então vai ser só você, minha irmã, porque o resto é igual eu aqui, só fazendo miojo e ovo mexido. Minha irmã, como é que prepara um purê? Como é que prepara um purê? Você amassa a batata, mas o quê? Aí os irmãos que sabem podem contribuir. Cozinha, amassa, coloca algum tempero, uma manteiga, não precisa. Mexeu ali e faz o purê, né? Mas o principal é o quê, meus irmãos? Amassar a batata, né? Cozinhar e amassar. Irmãos, se eu pego, faço um purê, mas eu uso ali de elementos, batata doce, batata inglesa, batata cozida, qualquer outro tipo de batata, frita, qualquer tipo de batata, quando mistura tudo, a coloração pode ficar diferente, mas tudo é o quê? Purê, é tudo batata. Meus irmãos, a igreja é um purê. Cada um de nós tem um jeitinho. Tem uns que são batata doce, tem outros que são batata inglesa, tem outros que são batata cozida, cada um do seu jeito. Mas aí o Senhor junta todos nós aqui, mistura, amassa todo mundo, junta todo mundo e fica todo mundo grudado. Você não vê purê solto, purê está grudado. Meus irmãos, a argamassa da igreja é a comunhão. Comunhão é comer com, é comer ao lado, é viver. Nós precisamos viver tendo contato uns para com os outros. Nós precisamos entender que purê, ele não tem como você separar os elementos da batata, tudo é batata. Então, quando você está na igreja, nós deixamos a nossa diferença de lado e a gente se une com aquilo que é importante. Ah, mas eu penso, por exemplo, meus irmãos, olhei aqui para a parede. A parede está azul. Meus irmãos, se fosse pedir a opinião de cada irmão aqui para escolher um tom de azul, estou falando nem de escolher a cor, um tom de azul, cada um ia falar um tipo de azul. Meus irmãos, a minha esposa estava pintando a unha, aí eu perguntei, amor, é vinho o esmalte? Eu falei tinta. O esmalte? Ela falou, não, amor, é só lunar da meia-noite. Aí eu, é o quê? Ela é o nome, ela falou já de brincadeira, ela é o nome do esmalte, lunar da meia-noite. Ó, tem esse aqui também, lua da meia-noite. Falei, você sabe que o lunar, luna e lua é a mesma coisa, só muda que um é espanhol e o outro é português. Aí tinha outra cor lá, azul não sei o quê, azul não sei o que lá. Meus irmãos, se fosse para cada um de nós escolhermos um tom de azul aqui para a parede, ia ficar até amanhã para decidir. Então, tá aqui pintado de azul. Qual tom de azul é esse? Eu não sei. Eu chamo de azul. No máximo é azul claro. Não é nem azul bebê, né? É azul claro. Então, meus irmãos, às vezes, nós estamos lá na nossa casa e a gente está querendo, ao invés de somar, a gente está dividindo. Às vezes a gente está abençoando a nossa casa, nós estamos querendo dividir a nossa casa. E nós precisamos entender que a unidade, ela é mantida, ela se mantém, ela continua através da comunhão. Ela é gerada pela palavra, mas ela deve continuar pela comunhão. E eu queria lhe perguntar, meu irmão, como anda a sua comunhão com os da sua família? Como anda a sua comunhão com a sua igreja? O seu compromisso é somente no domingo ou o seu compromisso é diário, através da oração, através da intercessão?
através da entrega dos dízimos e das ofertas, através de um serviço ao ministério que Deus tem para você. Como é que você se encontra no seu compromisso, na sua comunhão com a sua igreja? Meus irmãos, nós não podemos perder um dos princípios tão nobres nossos, que é a igreja ser sustentada por nós. Mas o sustento não é somente na oração e nos dízimos e nas ofertas, mas é no trabalho, é no serviço. Meus irmãos, o que faz as igrejas avançarem é nós estarmos servindo uns aos outros. Então a comunhão, ela é gerada através da palavra, mas ela se mantém através desse cuidado e amor um pelo outro. Meus irmãos, é igual lá na sua casa, às vezes alguém deixa a toalha fora do lugar, mas você não vai matar a pessoa porque ela deixou a toalha fora do lugar, mesmo que ela faça isso talvez há 20 anos, há 30 anos, mas você não mata a pessoa. Da mesma forma, meus irmãos, às vezes a gente fica chateado com algumas coisas da igreja que é bobeira nossa. Meus irmãos, lá na igreja a gente teve a conferência. Eu achei muito engraçado uma hora que precisava tirar um negócio de um lugar e colocar no outro. Tinha 6 jovens, cada um dando uma opinião. E eu de longe eu falei, olha lá, olha lá, olha lá. Cada um está dando uma opinião para fazer uma coisa, tirar aquilo e botar no lugar. E eu não, como pastor, falei, eu vou deixar eles se virarem, vou ficar olhando para ver como é que vai ser. Não, mas eu acho que é assim, eu acho que é assim. Aí o líder lá da área da logística falou assim, gente, vamos fazer assim, assim, assado? Aí o pessoal, vamos. Juntou e fez. Falei, nossa, que alegria. Deu um orgulho santo, entre aspas. Falei, nossa, que alegria. Porque às vezes, meus irmãos, até para mudar uma coisa de lugar na nossa casa dá problema. E aí eu queria te encorajar você a fazer uma oração antes de você entrar em casa que o pastor João ensinou a gente lá. Quando você chegar na porta da sua casa, você coloca a mão na maçaneta, ou antes de botar a digital, ou o cartão, você ora assim, ó, Senhor, tira de mim todo o azedo em nome de Jesus, amém. E entre em casa. Meus irmãos, pode reparar quantas vezes, antes de você entrar em casa, você está tendo um dia bom, um dia feliz, você chega em casa com uma cara feia. Não sei se é para mostrar que você trabalhou muito durante o dia. Eu não sei se você realmente trabalhou muito durante o dia. Só que a gente chega em casa com aquela cara assim, ó. Tudo bem? Tudo bem. Não fala com ninguém. E eu comecei a reparar que antes de eu me casar, eu era assim com meu irmão. Morava eu e meu irmão. Acontecia tanta coisa boa no meu dia, eu chegava em casa, boa noite, bum, ia pro meu quarto, ia tomar banho, ia fazer as minhas coisas. Mas eu não... Pô, irmão, aconteceu isso. Poxa, meu irmão, aconteceu. Eu não falava, eu não compartilhava aquilo que tinha acontecido. Falei, não, no meu casamento vai ser diferente. Meus irmãos, às vezes nós estamos acostumados a chegar em casa já carrancudos. Os adolescentes e jovens, nós estamos acostumados a fazer uma declaração de amor para um amigo que a gente conhece há 6 meses. Para o pai e para a mãe não consegue dar um bom dia direito. Bota um textão no Instagram quando é aniversário, quando é dia das mães. Parabéns, mãe, te amo. Não estou falando que também tem que ficar externando, ficar performando na internet. Mas calma aí, a tua mãe carregou 9 meses, te amamentou, tu demorou no mínimo 2 anos para aprender a falar. Todo aquele processo. Aí quando chega a vez da mãe de você fazer uma declaração de amor direito, o seu amigo que você conhece há 1 ano. Posso confiar a minha vida a você, porque você é o meu melhor amigo, você é minha melhor amiga. Meu Deus do céu, as coisas estão esquisitas. Mas, meus irmãos, isso não fica só para os adolescentes e jovens, não. Às vezes, nós estamos compartilhando a vida com os nossos amigos do trabalho e nós não chegamos em casa, não compartilhamos nada com a nossa família. Nós precisamos primeiro ter comunhão com a nossa casa. Na verdade, primeiro é comunhão com Deus, mas isso aí foi o primeiro tópico, perseverar na palavra. Depois eu preciso ter comunhão com os meus, comunhão com a palavra de Deus. E aí, meus irmãos, nós precisamos entender que a unidade nos ajuda a avançar. Meus irmãos, comunhão, ela é gerada um dia de cada vez. Só que ela pode ser destruída completamente com uma fala, uma frase. Estou lembrando aqui do pastor João falando que ele foi visitar uma irmã que estava alguns meses sem ir para a igreja. Há um tempo já sem ir para a igreja. E aí ele foi visitar aquela irmã e falou, pastor, aconteceu uma situação, pastor. Aí ele falou, qual situação, minha irmã? Ele falou, pastor, no dia tal, teve um culto
que o Senhor pregou isso. Ela lembrou a pregação toda. Pastor, que culto abençoado. Pastor, os momentos de louvor. Momento de oração, ela falou o nome do pastor tal. O pastor tal fez um momento de oração. Pastor, parecia que ele estava falando naquele momento de oração só para mim. Eu fui lá na frente, eu me emocionei. Eu coloquei aquilo diante do Senhor. Pastor, no final do culto, o Senhor puxou aquele louvor glória. Sabe aquele louvor antigo, meus irmãos, do Logos? Glória, eu não sei cantar. Glória, glória. Ao autor. Você sabe, né? Eu não vou cantar para não passar essa vergonha. Glória ao Senhor. Então, aí o pastor João tem costume, quando canta essa música, pedir os irmãos para dar a mão. Aí fechou os corredores. Aí ela falou, pastor, a igreja estava linda, pastor, parecia que eu estava no céu, pastor. Ela falou, pastor, se Deus abrisse ali o teto da igreja, eu ia subir tranquila. Ela falou, acabou o culto. O Senhor deu a bênção. Que o amor de Deus Pai é lá, que o amor de Deus Pai. A graça do Senhor Jesus é lá, que a graça, ai Jesus, o meu Salvador. Que as consolações do Santo Espírito, que o Espírito Santo me console essa semana. Ela contou isso tudo. Falou que quando ela saiu da igreja, lá na igreja estão escadas também aqui. Ela começou a descer. Ela encontrou com uma outra irmã que de irmã não tem nada. Que virou para ela e falou assim, encontrou com ela depois do culto e disse a seguinte palavra abençoada, frase. Não deu nem bom dia. Virou e falou assim, nossa fulana, você está gorda como a sua mãe. Meus irmãos, o pastor falou que a irmã, quando falou, pastor, ali acabou comigo. Ela estava há meses sem ir para a igreja por causa daquela frase. Você pode pensar assim, que bobeira. Meu irmão, pode ser bobeira. Mas eu e você temos outras bobeiras. Nós temos as nossas bobeiras. Quem fala, mas isso aqui para mim, mas para o outro é bobeira. Mas eu te falo, meu irmão, aquela irmã que tem que ver se é irmã, soltar uma palavrinha dessa com a língua mergulhada no inferno, depois do culto, a bênção, não podia pelo menos dar um antes. Não, já foi de você está. Meus irmãos, nós temos que perseverar na comunhão. Na palavra, no amor pela palavra, mas também na comunhão. E aí, meus irmãos, quero encerrar com a última parte, quando vai dizer, no partir do pão e nas orações. A unidade é gerada pela palavra, a unidade ela é mantida pela comunhão e a unidade ela é sustentada pela oração. Eu queria lhe perguntar, você tem orado pela sua igreja? Você tem orado pelas pessoas difíceis da sua família? Você tem orado pelas pessoas do seu trabalho? Pela sua empresa? Tem um vídeo que eu acho engraçado, bobeira, que é um vídeo de comédia assim, que o rapaz está entrevistando assim e fala, quem é a sua pessoa favorita? O meu patrão. Qual é a minha alegria é ver o patrão trocando de carro. E não sei o que, meu patrão. Brincadeira, né? Mas, meu irmão, é claro também que a sua alegria de vida não tem que, o meu patrão. Mas você ora lá pelas pessoas difíceis do seu trabalho? Você ora pelo seu patrão? Às vezes você é o patrão, você está orando pelos seus empregados? Senhor, abençoa eles, que eles venham trabalhar melhor em nome de Jesus. Você tem orado para você, Senhor, me ajuda a ser uma pessoa menos complicada, menos difícil de lidar, porque todos nós somos pessoas difíceis de lidar. Meus irmãos, a oração muda a nossa vida. Você está com dificuldade com alguém? Você está com dificuldade de ter unidade com alguém? Comece a orar por essa vida. Comece a orar por essa pessoa. Você pode ter certeza, a sua vida vai melhorar e você vai olhar essa pessoa com um outro olhar. Eu lembro quando o pastor João falou mais ou menos isso num culto, que eu falei assim, caramba, eu estou com uma dificuldade com uma pessoa, eu vou começar a orar por essa pessoa. Meus irmãos, vocês acreditam que a dificuldade diminuiu no meu interior? Porque nós já temos pré-conceitos estabelecidos. Nós julgamos o livro pela capa, da mesma forma que nos julgam pela capa. Então, meus irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor para nós olharmos assim para certas situações e colocar o nosso joelho no chão e orar. Pastor, eu não posso colocar mais o meu joelho no chão. Então, meu irmão, de coração, com o seu coração, ajoelhe-se diante do Senhor. Ore, peça ao Senhor um direcionamento. Meus irmãos, nunca vi mudança acontecer numa igreja, nunca vi mudança acontecer numa vida, numa família, se não fosse banhada, regada de oração. A oração, meus irmãos, é uma ponte que vai ligar a nossa limitação com o poder ilimitado de Deus.
A oração é esse caminho, é esse relacionamento com Deus, é a intimidade com o Pai. Ore pela sua igreja, ore pela sua família, ore pelo seu trabalho, ore pela sua semana. Não é você repetir palavras todos os dias iguais, mas é você ter relacionamento com Deus. Meus irmãos, nós precisamos nos fortalecer na oração. A oração nos faz amar mais aos outros. Está com dificuldade de amar alguém? Ore mais por essa pessoa. Está com dificuldade de lidar com uma situação? Coloque isso diante do Senhor. Ore mais, busca o Senhor. Meus irmãos, na maioria das vezes quando nós falamos assim, eu estou muito ocupado, eu estou muito atarefado para orar, na verdade é que a nossa prioridade está no lugar errado. Meus irmãos, todos nós temos 24 horas. Claro que alguns passam 2 horas no trânsito. Outros têm uma carga horária de trabalho ou de estudo de 9 e 10 horas. A 24 horas se divide de cada um de uma forma diferente. Mas todos nós temos tempo, possibilidade para passar tempo com Deus. A oração é mais importante que o nosso alimento físico. A Bíblia é o nosso alimento espiritual. Eu não posso deixar de ler a palavra. Eu não posso me deixar de orar, de falar com Deus. Então, meu irmão, eu queria te encorajar para você viver o poder da unidade. A unidade, ela atrai a presença do Senhor. A presença do Senhor gera o poder de Deus em nós e através de nós. Sabe por que o livro de Atos conta tantas histórias extraordinárias? Quantas coisas miraculosas? Unidade da igreja. Atos 4:31 vai dizer que a igreja se reuniu, eles oraram. Diz assim, o lugar tremeu e eles ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Em Efésios 5, ou 4:16, ou 4:17, vai dizer que para nós não nos embriagarmos com vinho, mas nós o quê? Nos enchermos do Espírito Santo. É interessante nessa questão do se encher, da ideia de que a gente primeiro tem que se esvaziar para poder se encher. E eu queria lhe perguntar, o que está em você que você precisa abrir mão, se esvaziar, para você humildemente pedir ao Senhor para te encher completamente dele? Para você ficar cheio. O que você precisa pedir ao Senhor? Porque, meus irmãos, nem nós conseguimos nos esvaziar naturalmente. Porque nós somos pecadores, nossa natureza é caída. Mas nós podemos pedir ao Senhor para nos esvaziar através da oração e da humildade do reconhecimento das nossas falhas. E pedir ao Senhor para nos encher. Então, o que você precisa hoje colocar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu preciso me esvaziar. Talvez me esvaziar do meu pensamento assim, mais orgulhoso, de querer fazer as coisas do meu jeito, de uma chateação que eu não liberei perdão, que eu não perdoei. Eu queria orar com você, meu irmão, que você precisa colocar isso diante do Senhor. Eu não sei se eu contei aqui da última vez uma história sobre o gatilho silencioso, sobre um cachorro. Se eu não contei, às vezes eu gosto tanto dessa história que quando eu vou pregar em algum lugar, eu sempre conto essa história. Mas se eu não contei aqui, eu acho que eu vou contar agora. Se os irmãos lembrarem que eu contei, faz o sinal. Meus irmãos, tinha um pastor nos Estados Unidos que ele e a igreja decidiram comprar um terreno bem grande. Bem grande, pastor. Um terreno assim gigantesco. A igreja deu aquele passo de fé, votaram, decisão unânime. Os irmãos sabem que decisão unânime na igreja não é todo dia. A decisão foi unânime. Eles compraram um terreno bem grande. Pagaram a primeira parcela, a segunda, a terceira, a quarta. Quando chegou na quinta parcela, tiveram que tirar do fundo de reserva. A sexta parcela, para tirar também do fundo da reserva. E aí o pastor começou a orar. Senhor, dobrou o joelho e falou, Senhor, nós estamos aqui tomando esse passo pela fé. O Senhor direcionou a sua igreja. A igreja votou por isso. O Senhor nos dá agora, Senhor, a possibilidade e a capacidade de compromisso, Pai. Isso é pelo Senhor, isso é para o Senhor. Não deixa o teu nome ser envergonhado. E aí, meus irmãos, o Senhor falou com aquele pastor o seguinte. Vai no pet shop e compre o gatilho silencioso. Ele, gatilho silencioso, ir no pet shop. Ele ficou quieto, né? Falou, não, isso é maluquice na minha cabeça, eu não vou ouvir isso não. Irmãos, ele tentou dormir aquele dia, não conseguiu dormir. Aí quando ele ia orar, Deus falava com ele,
vá no pet e compre o gatilho silencioso. E aí, segundo dia, ele não obedeceu. Não obedeceu. Terceiro dia, ele sem dormir aqueles 2 dias, ele pensou, eu acho que é melhor eu obedecer ao Senhor e é melhor eu comprar. E aí ele tomou a decisão de fazer o quê? Ir lá no pet shop. Chegou no pet shop, falou assim, eu queria gatilho silencioso. Aí o rapaz, é o quê, senhor? Então, é porque eu estava orando e Deus falou para eu vir aqui para comprar o gatilho silencioso, mas eu faço a menor ideia. Se eu estiver incomodando, você me perdoa? Aí ele falou assim, o senhor é apreciador de cães? Ele, cão? Pensou. E aí traz o rapaz um cachorro assim, de uns 5, 6 anos, adestrado, bonitão, forte. Falou, senhor, esse cão aqui está custando, nós estamos vendendo, mas não tínhamos divulgado ainda. Ele está $5.000. E ele pensou, eu estou 2 noites sem dormir. Deus falou comigo várias vezes para vir aqui. Esse cachorro custa 5 mil. Ele pensou, se eu não obedecer, eu acho que o preço vai ser maior. Comprou. Chegou em casa, apartamento. A esposa olhou para ele e falou assim, o que é isso? Ele falou, Deus mandou. Ela falou, então Deus também vai mandar você cuidar do cachorro e limpar as necessidades dele. Ele, não, pode deixar comigo. Irmãos, primeira semana, ele levava o cachorro na rua para fazer as necessidades, e ele falando, Senhor, eu comprei o cachorro, e agora? E Deus não respondia nada. Ele, Jesus amado, eu fiquei maluco e dei ouvido à minha própria cabeça. E o que eu estou fazendo? Segunda semana, nada. Meus irmãos, na terceira semana, e tendo que pagar a hipoteca lá do aluguel lá do terreno. Na terceira semana, meus irmãos, ele chega andando com o cachorro, dando o passeio dele, falando, Senhor, o que eu vou fazer com esse cachorro? Vou tentar vender esse cachorro, porque eu consigo o dinheiro de volta, pelo menos. Um rapaz, passando assim, caminhando, se aproximou dele, começou a conversar. Falou, nossa, seu cachorro assim, ele é tão bonito, tão atlético e tal. Você pode levar ele lá no meu centro de treinamento? Ele, centro de treinamento? Eu, posso. Qual o endereço? Aí passou o endereço, anotou aquela coisa. Ele levou mais tarde o cachorro no centro de treinamento. Era um centro de treinamento não para pessoas, mas para cães. Quando ele chegou lá, aquele cachorro, meus irmãos, era aqueles cachorros, quando ele fez os testes, era o melhor, porque ele era um cachorro aposentado, daqueles circuitos que a gente vê muito em filme americano, aquela coisa toda, ele era bom naquilo. Só que ele tinha aposentado lá. E aí o rapaz falou, olha, se a gente levar esse cachorro aqui para uns campeonatos amadores, dá para ganhar. Porque eu sou um treinador, sou experiente, estou vendo aqui, dá para ganhar. Meus irmãos, ele foi no primeiro, ganhou. Foi no segundo campeonato, ganhou. Terceiro, quarto, quinto. Meus irmãos, cada campeonato tinha uma E aquele cachorro começou a pagar o aluguel do terreno. Meus irmãos, o cachorro, o gatilho silencioso, que eu não lembro agora como é que é em inglês o nome, quitou o aluguel não, o financiamento do lugar da igreja. E aí eu não estou falando para você ir na rua agora comprar um cachorro. Mas eu queria te perguntar, o que Deus está pedindo para você? O que Deus está direcionando, que é o seu gatilho silencioso nessa manhã? Meus irmãos, se Deus usou uma mula na Bíblia, se Deus usou um cachorro para quitar um financiamento de um terreno de uma igreja, o que Deus pode fazer na sua vida e na minha vida? O que Deus pode fazer para nós? A unidade é gerada pela palavra, mantida pela comunhão, mas ela é sustentada pela oração. Eu quis usar de propósito esses 3 termos, porque eu quero orar com você para nós encerrarmos esse culto. Mas eu quero orar com você e te colocar diante de Deus nesse momento. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. O que você está precisando pedir ao Senhor nessa manhã? Eu queria lhe dar alguns segundos para você se apresentar diante de Deus.
Meu irmão, se tem algo que para você assim é difícil de acontecer, e eu sei que todos nós temos algo assim, mas você precisa assim, Senhor, me dá a capacidade de perseverar no amor da palavra, o amor na igreja, o amor com a família, aquele parente difícil, aquela pessoa difícil no trabalho. Se hoje o Senhor traz ao seu coração este assunto e você quer colocar diante de Deus, eu queria te convidar para você se juntar a mim e você se colocar de pé para nós orarmos por essa situação difícil. Para nós falarmos assim, Senhor, só o Senhor pode fazer. Senhor, isso aqui é só o Senhor. Pedir ao Senhor assim, Pai, me dá unidade com a minha igreja, unidade com a minha família, unidade com o Senhor. Essa situação que para você é impossível de acontecer, mas Deus pode fazer, Deus pode resolver isso. E eu queria também orar, se por acaso há alguém que está nos visitando nessa manhã, que está afastado, que precisa tomar a decisão de voltar aos caminhos do Senhor, ou de entregar a sua vida para Jesus. Eu queria também orar com você. Se você entende que está precisando assim, eu preciso voltar a ter comunhão com Deus, pastor. Eu preciso entregar a minha vida para Jesus, porque eu tenho vivido uma vida tão atribulada, tão complicada, que eu entendo que em Jesus eu tenho a solução. Se você se encontra nesta situação, eu queria te encorajar a levantar uma das suas mãos para eu orar por você. Há alguém entre nós que deseja entregar a sua vida para Jesus ou reconciliar-se com o Senhor, faça um sinal com a sua mão que eu quero orar por você, se Deus estiver falando ao seu coração. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua vida. Glória a Deus, graças a Deus. Vamos orar por essas decisões, nós que estamos aqui em pé. Senhor, no nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir nesta manhã, para que o Senhor tome o nosso coração, para que o Senhor, Pai, possa gerar em nós, porque até isso dependemos do Senhor. Dependemos, Senhor, do poder do Senhor em nós, da capacidade de crer no Senhor, a fé. Deus, abençoe a vida desses irmãos agora que estão tomando uma decisão contigo de reconciliação, de entrega de vida ao Senhor. Deus, sela esse momento, sela essa decisão. Que o Senhor os abençoe profundamente. E nós que estamos aqui em pé, Senhor, com uma situação difícil para nós, impossível para nós, mas possível para Ti. Senhor, sustenta a nossa vida, porque nós precisamos ser sustentados através do Senhor. O Teu governo, Senhor, sustenta a nossa vida. A Tua mão nos mantém de pé. Então nós pedimos o agir do Senhor. Nos dê um amor maior pela Tua palavra. Nos dê, Pai, um cuidado com as nossas palavras, no conversar, no falar, no lidar com a nossa família. Se precisamos pedir perdão, liberar perdão. Se precisamos priorizar mais a Ti, Senhor. Todos nós precisamos, Pai, te priorizar mais. Nós reconhecemos. Mas nos ajuda, Senhor. Nos dê estratégias no nosso dia a dia para colocar o Senhor no centro, para colocar o Senhor como prioridade. Senhor, nós oramos e te agradecemos. E que, Pai, nós possamos viver no Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Passa a palavra aqui para o pastor Selmir.